O ministro do STF, Alexandre de Moraes, trocou seu número de telefone celular no dia 9 de fevereiro, menos de um mês antes das suas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro vierem a público. A informação publicada pelo jornal O Globo é divulgada em um momento em que o magistrado tenta desqualificar a relação direta com o ex-dono do Banco Master. E começo contigo, Cláudio Luiz Caivano, um tema jurídico. O fato de mudar o telefone não quer dizer nada, mas a gente geralmente tenta manter o telefone. Qual seria o motivo de mudar o telefone? Certamente mudou o aparelho. Se muda o telefone e o aparelho, muito provavelmente as conversas ficaram lá no espaço da internet. É estratégico ou é casualidade? Não, eu acho que as duas coisas, né? Primeiro, estratégico, porque ele é uma pessoa estratégica, a gente pode não gostar, obviamente, e temos todo o direito de divergir da estratégia que ele vem tomando desde 2019, mas ele é um sujeito estratégico, isso não pode se negar. Agora, é casuísmo, porque trocar agora, ele sabe que não faz a menor diferença. Talvez ele esteja querendo novas comunicações e deixar para trás o que passou, mas isso vai ser impossível. Inclusive, Segre, teve acho que uma reportagem da Malu Gaspar de novo, que saiu hoje, em que peritos da Polícia Federal, e eu tinha dito isso quando fiquei sabendo que ele usou a técnica da visualização única, né, que a gente tem a disponibilidade no WhatsApp, eu tinha dito isso, olha, ele pode até tentar, mas isso passa por um sistema de telecomunicações que está lá gravado, não tem como desaparecer. Não vai para o nada, não vai para um abismo tecnológico. E aí os peritos da Polícia Federal disseram que podem sim, que já tem as ferramentas, tem softwares que podem ir atrás dessas mensagens. Agora é questão de tempo, é questão de aguardar, né? A gente não sabe até onde isso vai, de que maneira o próprio Moraes vai tentar resolver isso, se vai dar 24 horas para o Moraes responder, se vai dar 48 depois de prorrogar, para o Alexandre responder. A gente não sabe nada disso. O importante aqui é que só o D entre os dois nomes não significa nada, tá, Alexandre Moraes? Alexandre Moraes. Você sabe quando alguém já faz parte da bancada fixa, assim, que vem muito seguido e já pega as coisas, quando queima a pauta. Quando queima a pauta. Quando você falou, eu comecei aí. Queima a pauta. Ele já sabe, entra aqui e fala, já começa a falar, e ele não viu que isso está na pauta. Da próxima, está na pauta. Perdão. Então, segura aí que está na pauta. Tá bom. Não fica ansioso, Claudinho. Perdão. Quando ele começou a falar, eu pensei aí, eu tinha certeza. Lógico, porque essa característica tradicional de Luiz Arthur Nogueira, que vai queimando pauta. De vez em quando o professor faz o mesmo. A Maria até agora fez uma ou duas vezes só, mas quando você já vai queimando a pauta, já é parte da família, cara. Mas é que é tão bizarro, né, alguém se defender dessa maneira, que eu acabei incorporando no comentário, não tem jeito. Agora, eu tenho o meu número de celular há muito tempo, e a gente tenta não mudar, principalmente para não perder o contato com outras pessoas. Claro, estamos falando do ministro da Corte Suprema, não deve ser muita gente que tem o celular. Vorcaro parece que tinha um celular de 3. 3 celulares ele tinha. Não, mas além de 3... Vorcaro tinha o celular de 3 ministros. 3 ministros. Sim. 3 ministros. Os outros não, né? Era o Alexandre Moraes... O Toffoli... Acho que o Dino, se eu não estiver enganado. Não, né? é o Cássio Nunes Marques. É verdade, o Cássio estava na lista dele. Não sabemos exatamente. muito bem porquê, mas enfim, Cássio Nunes Marques. Bom, obrigado a mais de 10 mil telas nos acompanhando nesse momento no programa, só que temos 3.600 curtidas. Meu pai me avisou, não consigo dar like no programa. Não sei o que aconteceu, veja aí se vocês conseguem, por favor, ajudem e compartilhem o programa. Professor, os seus comentários sobre esse negócio de trocar de celular, provavelmente de aparelho, qual é o motivo, segundo a tua visão? Bom, primeiro, a exposição do Caivano foi uma exposição bem organizada, ou seja, tem os elementos muito bem configurados para a gente poder chegar a uma conclusão muito rapidamente. Primeiro, não vai adiantar nada. Segundo, a tecnologia está suficientemente desenvolvida para recuperar esse material. Ficaria apenas uma dúvida acerca de se o Vorcaro tivesse apagado essas mensagens.
Porque como existe criptografia de ponta a ponta, você não pode ficar usando a tecnologia para buscar coisas que estão no fundo do poço se não houver uma indicação de que tem alguma coisa errada. Ou seja, vai ficar sempre uma grande interrogação acerca, afinal de contas, do porquê o Vorkar guardou isso. Ele guardou porque ele é ingênuo, porque ele é tolo, sentimento de invulnerabilidade ou porque ele já estava prevendo ter elemento suficiente para se defender de qualquer um, porque você sabe que no meio de hienas, as hienas elas não são muito simpáticas umas com as outras, não. Elas vivem em bando porque elas querem pegar a carniça daquilo que os leões deixam para elas. Mas elas também não são muito simpáticas. Então, fica sempre a dúvida. A pergunta que eu faria, isso que está começando a me encafifar. Quê? Encafifar. O que é encafifar? Começando a me deixar angustiado, introspectivo e reflexivo. Olha, tudo isso é encafifar? Tudo isso é encafifar. Do nada, não. Ela já era um grande nome da mídia brasileira. Mas o protagonismo que a Malu Gaspar está recebendo nesse momento, ela está se tornando a porta-voz da notícia acerca dos escândalos do STF. Eu fico perguntando... Escolher alguém, ela peitou a sua direção, a sua produção e disse, não, eu vou fazer e vocês vão ter que aguentar, ou já existe uma estratégia para tentar depois esvaziar, não, fomos nós que fizemos isso. A outra mídia não fez, nós é que tivemos coragem para ir lá, como uma forma de pedir desculpa e fazer de conta que ninguém viu o que eles fizeram no verão passado. Isso eu já começo a ficar me perguntando, qual será a razão de tanto protagonismo dado a Malu Gaspar, que está se tornando a porta-voz da mídia nacional acerca dos escândalos. Isso eu começo a me angustiar. Mas ela fez, eu lembro, eu estava buscando aqui acho que se chama o esquema de corrupção, ela fez a organização Malu Gaspar e falou sobre a Odebrecht, naquela época, um livro desse tamanho que explica passo a passo. Agora, foi perfeito essa tua fala, porque obviamente tem uma fonte de dentro da Polícia Federal. Sim. Não tem como escapar disso. O que chama atenção é que o governo deu tanto dinheiro para organizações Globo, que aí vem a pergunta, como é que aconteceu que Globo é quem está soltando tudo isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes foi desmentido publicamente no Jornal Nacional e no Fantástico. Isso não é pouca coisa, professor. Então, teve alguma quebra de alguma coisa aí que mudou essa relação de parceria, por dizer assim. A pergunta é, será que a SECOM vai continuar mandando dinheiro para as organizações Globo? A gente vai ver. Mas é perfeito o comentário de Malu Gaspar, porque, e vou contigo, Maria, ou Malu Gaspar ou o ministro Alexandre de Moraes está mentindo. Se algum dos dois deveria ir ou no inquérito da fake news ou eventualmente preso. Olha, eu vou pegar um pouco carona o gancho no que vocês falaram e eu vou me atentar ao que uma das respostas da enquete, que apenas é o começo do que está sendo investigado, do que está sendo publicado. Vai vir muitas informações vão vir à tona e a gente vai, espero, saber a verdade e dos porquês. Uma outra questão que eu tenho também muito grande é que o Daniel Vorcaro certamente deve ser laranja de alguém. Isso tem sido levantado e eu já até perguntando a algumas pessoas que eu conheço que estão aí no meio da política, e a questão é essa, será que ele é laranja de alguém? Quem é que está por cima desse jogo? Porque nesse jogo da política, nesse jogo muito da imprensa mais mainstream, a gente sabe que os interesses estão por trás, muitos interesses por trás, muitos obscuros, então a gente se pergunta por que essa figura e por que agora, certo? Mas eu queria voltar aqui um pouco aqui na pauta anterior em relação à questão ali, a relação do Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, né? E o Brasil quer saber, né, por que o Daniel Vorcaro mandou a mensagem no dia que foi preso para o Alexandre de Moraes, perguntando se foi bloqueado ou não. Eles jogam vôlei juntos? Acho que não. E uma outra coisa que eu queria falar por último, na sentença da Débora, a Débora que foi presa por conta do batom, o ministro Alexandre de Moraes, na condenação, ele fala que no celular dela tinha alguns dados apagados e que isso significava ilegalidade de atos praticados pela agente. Ou seja, isso constituía destruição de provas que reforçavam que ela tinha algo a esconder. E o Xandão que mudou de número e apagou e tinha mensagem de visualização única, isso significa o quê?
Você atrapalhou meu editorial agora. Não acredito. Falava sobre isso. Isso não, mas estamos eu entre sabia. amigos. Que alívio, eu não tô sozinho hoje. Tudo bem. Não se preocupe. Gente, não, eu mas não é bom, sabia. porque de um spoiler. Sobre isso tem uma coisinha aí no editorial guardado aí. Não é sobre isso. Na verdade, Você vai fazer alguma menção? O Ivano falou pra eu procurar a pauta, entendeu? Olha E eu isso. tô fazendo Vou te dar Nós nos outra. conhecemos pessoalmente hoje, você pegou? Vou te dar outra. Você vai falar alguma coisa de que Gonê colocou a cogitação e a tentativa para o Bolsonaro, mas não considerou isso Não, para o Volcaro? isso não, é todo seu. Que bom, obrigado. Me permite, um Claro, segundo, ó, lógico. não vai dar um segundo, vai dar mais, mas Lógico. respondendo a ambos, né? Malu Gaspar, é só olhar o André Esteves. Diga-me de onde vem o dinheiro. Então, Pronto, ele é um dos maiores patrocinadores do jornal O Globo. Opa, E muito provavelmente está servindo ali de intermediário para que venham informações da Polícia Federal. Esse é o primeiro ponto. Vorcaro, não faz muito sentido, Maria, respeitosamente, porque ele não declararia a guerra com André Esteves. O sonho da vida do Vorcaro era ser André Esteves. a treta entre os dois. Então, por isso não faz muito sentido ele ser laranja de alguém. Pode ter se tornado ao longo do tempo, Eu acho que em virtude da própria incapacidade de ser o André Esteves. Aí Claro. funcionaria. diga. Eu acho interessante aquilo que o Caivano falou, porque eu, particularmente, eu lembro que tem mais ou menos 2 semanas que eu, inclusive, falei aqui, foi feito um corte sobre que o Vorcaro não é o cara. Tem alguém em cima dele, mas eu convirjo com aquilo que o Caivano falou, não dele ser um laranja. Ele é uma espécie de nobre que veio do nada e começou a querer disputar territórios, ganhou um título, né? feudos. Ele começou a querer disputar feudos. O problema é que, tanto que a reunião que ele fez com o Lula, com o grande Galípolo, aquela figura espetacular, tal, com o Galípolo, com o Lula, e lá o que eles diziam? Nós temos que enfrentar esses grandes bancos. O André Esteves já está consolidado. O André Esteves já está consolidado. Então, veja, me parece, não que ele seja um laranja, mas que tem alguém acima dele. A gente ainda vai descobrir. É alguém que está querendo usá-lo não como laranja, mas usá-lo como, não peão, mas como uma grande força no tabuleiro. Pode ser até alguém do governo. Ou até muitos alguéns. Não só um alguém, mas muitos alguéns aí. Já que ele fazia toda a mutreta, vamos usar o DV como era o nickname dele do chat. Mas só E tem aí? sentido isso que ela está falando, que é interessante ela ter falado. Pode ter sentido porque se tiver um alguém, é mais fácil de se coordenar e mais difícil de você conseguir enfrentar. No caso, como está estourando por tudo quanto é lado, então é possível que haja mais de uma pessoa. Mas que ele não é o cara, ele não é. Eu vou discordar concordando Como é que se e faz vou isso? apelar ao conhecedor das questões econômicas, tá. porque eu tenho uma outra teoria para você concluir as análises. Eu não acho que seja um laranja. Eu acho que é o operador necessário de todo o esquema de fraude. Pega o Mensalão. Era o banco lá do... Não me lembro o nome do banco. De Minas Gerais. Quando foi o Mensalão. Não foi bem. Não. Era um banco que falhou. Um banco, uma mulher era presidente, me lembro. Já vou lembrar. Mas era um banco. Se puder, pesquisem aí. Era um banco. Era operador. Aí você tinha a Odebrecht, no caso do Petrolão, que funcionava como banco. Devemos lembrar que o procedimento da Lava Jato era pegar reais aqui e a Odebrecht pagava na China para todos ou grande parte dos importadores chineses que não precisavam e não podiam mandar dinheiro através de banco. Então eles pegavam reais aqui e mandavam os dólares para fora. Era uma operação financeira. E agora também, ou seja, quando você tem dinheiro, mais que um laranja, você precisa de um operador que lave ou que pague. Estou muito errado? Não, tá certo, Segre. Por isso que eu acho que a gente não sabe... Qual que é? BVA. Não acho que não. E Shaheen O pessoal tá BVA. falando que é Banco Rural, é Não, isso Banco mesmo? Rural. Banco Rural. No chat. Banco Rural. Aí, perfeito. Obrigado aí. A Todo mundo no audiência. chat. A audiência é maravilhosa. Diga. Segre, eu acho que a gente não sabe nem 10% da história. É isso. Sinceramente, eu acho que muita coisa vai estourar. O fato para mim é que o Vorcaro, ele é o símbolo de Brasília, poder e dinheiro. Ele conseguia, com dinheiro que não é dele, é um dinheiro obtido através de fraude, através de crédito que não existe, através de captação de CDBs pagando taxas de juros inacreditáveis. Com esse dinheiro, ele comprava acesso ao poder. E é impressionante como o poder se vende facilmente, né? Nos 3 níveis: executivo, legislativo e judiciário, que é estarrecedor, né? E se vendem em todos os aspectos que a gente pode imaginar. Então, eu acho que a gente não sabe 10%
1% da história. Agora, quanto a essa notícia de que o Alexandre de Moraes trocou de número de celular, Segré, não há nada de ilegal, mas eu sempre desconfio de qualquer pessoa que tome uma dessas 3 decisões. A primeira, pessoas que têm vários celulares. O professor Suano está no limite, tem 2. É o limite do aceitável. Pessoa que me aparece com 3 celulares, eu já desconfio. Por que uma pessoa anda com 3 celulares? Pessoa que troca de número, né? Às vezes aparece no grupo, fulano trocou de número. Por que alguém troca de número se existe portabilidade? Eu sempre desconfio de quem troca de número. E sempre brinco, se é um conhecido meu, eu falo, tá fugindo da polícia? Por que troca de número? E o terceiro, pessoas que usam o envio de mensagem com visualização única, né? Por que você usa mensagem de visualização única? Boa intenção que não é, né? Então, se a pessoa ou tem 3 celulares ou mais, ou troca de número, ou usa mensagem de visualização única, eu desconfio dessa pessoa. Por coincidência, o ministro Alexandre de Moraes tem 2 dessas 3 características.